Muita gente pensa em melhorar a rotina e ter mais constância, ter uma alimentação mais balanceada, ter uma rotina de treinos, mas acaba se esbarrando no mesmo problema, que é a dificuldade de manter este hábito e ter uma constância. Muitas vezes as pessoas acabam achando que se alimentar bem, cuidar da saúde, precisa ser extremista ou precisa ser extremamente radical. E na prática não é assim que funciona. A sua saúde, a sua alimentação, a prática de exercício físico não precisa ser construída na base do radicalismo, e sim com novos hábitos que você vai praticando ao longo do dia. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Como construir este novo hábito de se alimentar bem e de praticar atividade física sem radicalismo. Antes da gente começar, aproveita para se inscrever no nosso canal para você receber mais conteúdo sobre saúde e bem-estar aqui da CUT. Existem muitas informações sobre dietas radicais, sobre treinos mirabolantes, sobre rotinas milagrosas aí divulgadas na internet, só que a pessoa acaba se esbarrando naquela dificuldade de conseguir manter uma rotina constante como essa. E por isso que adotar métodos mais radicais acaba fazendo com que você tenha mais dificuldade de você se manter constante naquela prática ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de construção de hábitos saudáveis. Então a gente vai falar aqui sobre isso hoje, sobre como ter disciplina, sobre construir novos hábitos, mas de uma maneira que seja sustentável a longo prazo, para que você possa descansar, para que você possa se recuperar e não só ficar na base do extremismo ou radicalismo. Vamos começar aqui falando pela disciplina. Então eu escuto muita gente falar, ai, nossa, eu queria ter a disciplina do fulano, e muitas vezes a pessoa acaba se comparando com diversas pessoas que têm rotinas diferentes e realidades diferentes na internet. E na prática, a disciplina é uma habilidade que a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. Muitas vezes você já tem disciplina para fazer determinadas coisas e para outras coisas como alimentação, exercício físico, você tem mais dificuldade de manter. Um exemplo aqui que eu poderia compartilhar com você é, por exemplo, a rotina que a pessoa já constrói de acordar todo dia cedo e ir trabalhar. Isso ela acaba criando uma rotina. Isso também é uma disciplina. A disciplina, ela vai ser uma ação que você faz repetidas vezes com um objetivo e com um propósito no final. E essa dificuldade de manter uma disciplina quando se trata de alimentação e exercício se dá por um mecanismo muito comum que acaba acontecendo, porque o nosso corpo, ele acaba querendo muitas das vezes o conforto. Muitas das vezes ele quer uma recompensa. E a gente sabe que a recompensa associada à alimentação e a recompensa associada ao exercício físico, né, como por exemplo os resultados que a gente vai obter através disso, vai demorar médio ou longo prazo para a gente conseguir alcançar. Então muitas das vezes é difícil a gente se manter estável ou constante neste hábito para conseguir alcançar isso no final. Então, como eu comentei, às vezes o seu cérebro ele está sempre buscando uma forma de conforto, uma forma de uma recompensa, e aí ele entende que ir para academia se torna um sofrimento, e aí ele já entende que automaticamente ele vai preferir o inverso, ele vai preferir dormir 15 minutos a mais, né, 30 minutos a mais, do que ir se deslocar até a academia. A boa notícia é que você consegue reprogramar isso. E você consegue, como eu comentei, desenvolver esse novo hábito de ter uma disciplina associada à alimentação e à prática de exercício físico também. Um passo muito importante para você iniciar o desenvolvimento dessa disciplina ou da disciplina é você ter claro e ter em mente e até mesmo anotar qual que é o seu propósito com essa ação. Tenha muito bem claro qual que é o seu objetivo relacionado à alimentação, qual que é o seu objetivo relacionado à prática de atividade física. E a ideia é mostrar para você e para o seu cérebro que no final você vai ter sim uma recompensa. E tem algumas estratégias para a gente conseguir melhorar essa questão. Parece bobo anotar, mas isso faz toda a diferença. Não só anotar, mas deixar visível para você, deixar visível no seu celular, deixar visível de repente num post-it na parede, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito no final. Até porque isso vai te direcionar melhor durante esse processo. Então esses lembretes visíveis que eu comentei vai facilitar o processo, vai te direcionar para o seu propósito e vai fazer com que você siga no caminho mesmo quando você queria estar lá sentado no sofá sem fazer nada. Então vamos pensar que a disciplina é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, que ela pode ser construída, assim como o nosso cérebro ele pode ser reprogramado ou como o nosso cérebro ele pode ser desenvolvido e treinado para desenvolver
essa disciplina quando se trata de alimentação e de exercício físico. E quando a gente fala de constância, de disciplina, é importante lembrar que você não precisa necessariamente adotar métodos radicais no seu dia a dia. Você não precisa fazer uma dieta extremamente radical e que não está de acordo com a sua realidade e com a sua necessidade. Até porque se você adotar métodos muito radicais, vai fazer com que você tenha mais dificuldade de se manter. Então, todas essas estratégias que eu comentei com você de colocar os lembretes, você vai olhar e vai ficar cada vez mais difícil de colocar em prática. Então, comece pelo básico, comece por mudanças que você realmente vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Aí lembra que eu comentei que muitas das vezes o nosso corpo ele sempre está buscando uma recompensa, ele sempre está buscando um conforto? Então é legal aqui a gente também estabelecer algumas recompensas a curto prazo para a gente se manter estáveis nesse processo de mudança alimentar ou de praticar exercício físico. Então muitas vezes o nosso cérebro ele leva fração de segundos para a gente tomar uma escolha ou iniciar alguma ação. Então, como por exemplo, o despertador tocou de manhã, aí é uma fração de segundos para a gente tomar uma decisão. Dormir mais 30 minutinhos ou levantar e ir para academia. Ou até mesmo no dia a dia, quando você está indo, se aproximando do horário do almoço. Ah, será que eu como o que está disponível na geladeira? Ou será que eu peço um delivery? Em fração de segundos, o seu cérebro ele vai pensar e vai tomar uma escolha. Então, para a gente conseguir reprogramar isso e para a gente fazer com que a gente consiga concretizar essas ações, e no começo sim vai ser mais difícil até você conseguir desenvolver essa habilidade, a gente precisa estabelecer aqui algumas recompensas que estejam associadas ao seu objetivo, alimentação e exercício físico. Então, para isso, você precisa criar a sua recompensa. E a sua recompensa, ela sempre vai ser algo muito individual. Aqui eu vou dar um exemplo mais genérico. Então, vamos supor que você estabeleceu que durante o mês você quer fazer ou realizar 20 treinos, 15, 20 treinos, e você conseguiu cumprir essa meta. Ou se ao longo do mês você conseguiu cumprir 80% das refeições que estavam estabelecidas no seu planejamento alimentar. Então, por isso, você vai receber uma recompensa no final desse mês, que seria, sei lá, comprar um item que você queria muito, uma blusa, uma calça. Então, pense aí qual que seria a recompensa que você gostaria de associar nesse momento. Mas é que eu acho que isso vai se encaixar muito mais para mulher do que para homem, sabe? Ah, comprar, se presentear com algum item que você queria comprar. Você acha que se encaixa para homem também? Só que tem que ser alguma recompensa. Aí você me dá, né? Eu, mulher, vejo mais massagem de pés. Alguma recompensa que não envolva alimentação. Porque senão a gente sempre vai associar e vai tentar se recompensar com alimento. E se a ideia é a gente se alimentar melhor, a gente vai querer adicionar um alimento que não é tão saudável. Não que tem que ser restritivo também, né? Ah, mas essa recompensa que você fala é tipo assim, eu fui na Algo que você gosta. Você estabeleceu que você quer, sei lá, fazer 15 treinos no mês. Vou colocar aqui, vai. E aí você conseguiu cumprir essa meta no final do mês. Aí você vai se presentear com alguma coisa que você escolheria, que você fala, nossa, eu queria muito. Você me tirou a primeira coisa que eu pensei, comida. A primeira coisa que eu falei, um hambúrguer. Um hambúrguer. Mas vamos pensar no cenário de que você, fazendo acompanhamento, você poderia comer um hambúrguer no final de semana tranquilamente. Mas um hambúrguer na versão saudável. Não pode ser um hambúrguer com bacon, cheddar e cebola e calma aí. Não pode ser aquele hambúrguer gostoso, né? Não, Queijo, o outro também vai ser bacon. gostoso. O outro também vai ser gostoso, mas de uma maneira diferente. É porque a comida já vai estar. A comida já vai fazer parte. Só que qual que é o problema? A gente tem que desassociar comida do prazer. Esse é o maior problema da nutrição comportamental. E às vezes a gente associa muito comida. E é normal, ela vai gerar essa sensação. Só que pra gente conseguir ter um maior controle, a gente precisa mudar um pouco isso. Mas não vou me aprofundar nisso daqui também. Isso daí é papo pro vídeo de fome emocional. Jogo de PlayStation. Pensei agora. Pra homem. Ah. Tá. Eu falo, você acha ou não? Não, eu já falei. Vai entrar no vídeo aqui, ó. É. Então é importante que na hora que você for estabelecer essa recompensa também, um ponto muito essencial aqui, que você não associe com a alimentação e que você tente buscar outras tarefas, outros itens ou outros hobbies que te dê prazer em fazer. E nem sempre precisa estar associada à compra também. Aqui a gente já acabou falando de compra, mas pode ser alguma outra atividade que também te dê prazer
além da alimentação. E não tem como a gente não falar de construção de hábitos saudáveis, né, de alimentação, de exercício, sem falar sobre o planejamento, sem falar sobre a organização, que faz um papel muito importante quando a gente está tratando sobre esses dois contextos. Então, eu sempre costumo falar que o planejamento ele vai ser a chave do sucesso para a gente conseguir concretizar qualquer tarefa que a gente tenha pendente ou qualquer nova ação que a gente queira colocar em prática. Então, se você está querendo melhorar a sua alimentação, se você quer começar a praticar atividade física, é muito mais interessante que você tenha um planejamento com um dia, com uma semana de antecedência. Então, eu vou dar um exemplo aqui da alimentação. Então, se você quer se alimentar bem, né, se você sabe que ao longo do dia, o seu dia é muito corrido, você não tem tempo para preparar, é muito mais vantajoso e muito mais interessante que você, no dia anterior, prepare e deixe todas as suas refeições organizadas, já na bolsa térmica, de repente, para quando começar o dia, você só levar. Agora, relacionado à parte de atividade física, se você, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo mais genérico, se você, por exemplo, tem uma rotina corrida e se o único momento que você consegue praticar atividade física é depois do seu trabalho, é muito mais vantajoso que você já reserve a sua roupa ali do treino, já reserve o seu tênis também, coloque na bolsa e leve para que quando você sair do trabalho já vá para academia ou já vá fazer a sua atividade física. Porque se você for voltar para casa, já vai ter um empecilho, já vai ter uma barreira muito maior. Então o planejamento ele vai se tornar algo essencial aqui ao longo do processo e vamos pensar que a gente tem que facilitar o acerto e dificultar o erro. Então você conseguindo planejar a sua alimentação, você conseguindo planejar o horário que você vai treinar, a roupa que você vai usar, tudo isso com um dia de antecedência, vai facilitar muito o seu dia a dia e vai fazer com que você realmente consiga concretizar todas essas ações e vai fazer também com que você tenha mais disciplina, porque vai ser um pontinho a mais ali para você fazer. Então agora falando sobre nutrição, alimentação saudável, como eu tinha comentado no início do vídeo, é importante que você não opte por dietas extremas ou dietas radicais ou dietas da moda e que você tente adotar uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e que esteja dentro da sua realidade, dentro das suas necessidades e do seu perfil e das suas limitações também. Então, quando eu comentei anteriormente aqui do planejamento, o planejamento ele vai ser algo essencial. Então, o planejamento ele envolve, querendo ou não, um tempo para você conseguir preparar, um tempo para você conseguir comprar, para você conseguir armazenar, para você conseguir pensar nas ideias ali do que você vai adicionar no seu cardápio. Então tenta fazer isso pelo menos com uma semana de antecedência quando a gente fala de alimentação. Até porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande que é a possibilidade de poder congelar os alimentos. Então aqui a gente está falando de almoço e de jantar, né? Então se você consegue, por exemplo, tirar um dia na semana para preparar todas as suas refeições, de repente eu tenho até pacientes que eles conseguem fazer uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Então isso acaba facilitando muito o processo. Tem pessoas que conseguem comprar já pronto. Então depende muito de como que tá ali a sua realidade. Mas você ter esse tempinho ali, pelo menos de 1 horinha, 2 horinhas para você preparar suas refeições, vai facilitar muito a sua jornada aqui quando se trata de alimentação saudável. E aí, quando a gente fala também de alimentação saudável, existem algumas estratégias que a gente pode estar adotando para facilitar esse processo. Então, a primeira dica que eu dou aqui também é para que você evite deixar de fácil acesso aqueles alimentos mais sabotadores. Então, se você tiver em casa um pacote de biscoito recheado, se você tiver um refrigerante cheio de açúcar, se você tiver doces, salgadinhos, é muito mais fácil você abrir o armário e você já consumir isso, porque tá de fácil acesso ali consumir. Então, a minha dica aqui também em relação à alimentação é que você evite ter de fácil acesso e evite até ter em casa esses alimentos. Não estamos falando aqui de ser extremamente radical, tá? Até porque a gente pode sim consumir esses alimentos esporadicamente, não diariamente e não frequentemente. E se você quiser se aprofundar mais sobre essa temática de alimentação saudável, do que incluir, do que evitar e muito mais, a gente acabou produzindo um vídeo bem completo sobre isso e a gente vai deixar aqui no card acima. Outro ponto importante que a gente comentou também que iríamos falar sobre é a prática de atividade física. Então o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, a gente precisa se manter constantemente em movimento. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e acham, a gente não precisa ficar fazendo 2 horas de academia todos os dias e muito menos fazer a academia. A gente pode optar por outras atividades que também sejam interessantes e sejam melhores ali pra gente. E aí vai a primeira dica quando se trata de exercício físico.
A primeira dica é: busque fazer uma atividade que te dê prazer ou que você goste de realizar. Então tem muita gente que fica encanada achando que tem que fazer musculação, porque vê muita gente fazendo musculação, ou tem muita gente encanada que tem que fazer corrida, porque vê muita gente correndo por aí. E na verdade, não. O exercício físico ele é muito individual, então você tem que buscar algo que você goste. Esse buscar algo que você goste vai facilitar muito o processo de você ter constância. Até porque se você gostar daquela atividade, você vai sentir mais prazer em fazer e manter ela todos os dias. Então, de repente, você não teve uma afinidade tão grande com a musculação dentro da academia em um ambiente fechado, porque é monótono. Mas você pode ter uma afinidade maior com a dança, que é um tipo de atividade. Você pode ter uma afinidade maior com o crossfit, você pode ter uma afinidade com as artes marciais, né, um tipo de luta. Então, hoje a gente tem várias modalidades de exercícios e esportes que você pode estar experimentando e testando para avaliar o que você gosta de fazer. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça de 150 minutos a 300 minutos por semana. Então, se a gente for ver, se a gente conseguir fazer pelo menos 30 minutinhos 5 vezes por semana, ou se a gente conseguir fazer 1 hora 3 vezes por semana, a gente já vai estar conseguindo atingir essa necessidade. Então, tá vendo que não precisa fazer 2, 3 horas de exercício todos os dias? Aproveitando que a gente tá falando aqui de tempo também, eu sei que tem muita gente que tem uma vida muito corrida diariamente. E aí, aqui na Clude a gente tem vários módulos de exercícios e tem módulos de exercícios de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos para você conseguir fazer da sua casa. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso app, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, só para a gente finalizar, em resumo, sobre tudo que a gente conversou hoje, sobre disciplina, sobre hábitos, então vamos só lá resgatando tudo que eu tinha comentado. Primeiro ponto, você vai anotar qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, e isso é muito individual. Segundo ponto, você vai colocar quais que são as suas recompensas a curto e médio prazo. Isso também é bem individual. E deixar, principalmente, essas metas bem visíveis ali para você. Outro ponto é evitar dietas radicais, evitar radicalismo, porque isso vai dificultar o seu processo, e também manter aí uma rotina de exercício físico, buscando o exercício que você mais gosta de fazer diariamente. Agora, se você quer se aprofundar nessa temática e nesse tema de alimentação saudável, de como construir refeições mais equilibradas, a gente vai deixar um vídeo aqui que a gente produziu para você poder assistir. E aproveita e compartilha aqui comigo qual que é o ponto que você tem maior dificuldade de manter o hábito. É alimentação? É exercício físico? É a rotina? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até mais!